bem? Eu sou a Bia, do Elas Pelas Exatas, e dando continuidade ao nosso curso de Python básico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operações booleanas. Primeiro, eu vou falar para vocês o que é um booleano. Um booleano nada mais é do que outro tipo de variável que a gente não viu na nossa aula de variáveis. Se você não viu a nossa aula de variáveis, clica no link que vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá. O que é esse tipo de variável booleano? Um booleano é uma variável que pode assumir somente dois valores. Esses valores são true, quando uma situação é verdadeira, ou false, quando uma situação é falsa. E a gente fala que o booleano ele é uma variável lógica, porque o true seria um lógico verdadeiro, é quando uma operação lógica é verdadeira, e o false é quando uma operação lógica é falsa. Então vamos dar uma olhada o que eu tô falando desse true e desse false, o que é uma lógica. Vamos dar uma olhada aqui na prática. A gente está usando aqui o REPL, que nem a gente usou nas outras aulas, e vamos dar uma olhada aqui nos booleanos. Se eu fizer a operação 5 maior do que 4, ele me retorna true. Então, o que ele está fazendo? Está falando que essa condição aqui, que é 5 maior do que 4, é verdadeira. E se for o contrário? Se eu colocar 5 menor do que 4, aí ele retorna false. Então, o booleano nada mais é do que isso. Se eu associar uma variável A é igual a 5 maior do que 4. Nesse caso, o A vai valer true. E aí, se eu for ver o tipo da variável A, aqui fala class bool, tá falando que é um booleano. Do mesmo jeito, se eu fizer aqui B 5 menor do que 4, o B vai valer false. E eu tenho aqui que o tipo da variável B também é booleano. Então, o que é um booleano? Um booleano é um tipo de variável que pode assumir dois valores, em geral de acordo com alguma condição que a gente impõe. A situação pode ser verdadeira, aí vale true, ou ela pode ser falsa, e aí vale false. Agora, vamos para o tópico da aula, né? O que são operações booleanas? As operações booleanas são nada mais do que operações que a gente faz com esses valores booleanos, e que em geral são operações lógicas, por isso que a gente fala que o tipo booleano é um tipo lógico de variável. A primeira operação que a gente vai ver é o NOT, que é uma operação bem simples, ela não é nada mais do que uma negação, e aqui nessa aula a gente vai ter essas tabelas. Essas tabelas elas são muito importantes para a gente conseguir mapear o que cada operação delas faz. Então, para explicar um pouquinho essa tabela, que a gente vai ver também nas outras operações, aqui seria a entrada, que vai ser o valor em qual a gente vai aplicar a nossa operação, né? Aí aqui é a operação que vai ser realizada e no final a saída. Então, o NOT ele é uma operação simplesmente de negação. Então, se a gente ver aqui, quando eu tenho a entrada true, se eu aplico a operação not true, eu vou ter o retorno de falso. Então, é meio que a lógica se eu falar se uma coisa não é verdade, ela é falsa. Então, o not é só essa negação. E o mesmo vale para o false. Se eu aplico a operação not no false, que aí seria a segunda linha que está falando not false, a minha saída vai ser true. Então, se uma coisa não é falsa, ela é verdadeira. Aí o not ele só faz essa operação de negação do valor que está dentro dele. A outra operação que a gente vai ver é o AND, que a gente chama de E lógico. E o AND é diferente do NOT. O NOT a gente viu que a gente aplica em um valor só. O AND você pode aplicar entre dois ou mais valores. E o que acontece com o AND? Do mesmo jeito que o nosso E, o E ele é verdade se as duas situações são verdade, e ele é falso se uma das situações é falsa. O E ele é verdade quando as duas entradas são verdadeiras, e ele é falso quando uma das entradas é falsa. Então, a gente vê aqui no exemplo que se eu falo true and true, eu tenho a saída verdade. Se eu falo true and false, eu tenho a saída false. E se eu falo false and false, eu tenho a saída false também. Um E só vai ser verdade se as duas coisas forem verdade, entendeu? Então, por exemplo, na frase
Eu quero falar, se tiver leite condensado e chocolate, eu vou fazer um brigadeiro. Então, no caso, se tiver leite condensado e chocolate, se os dois forem verdade, eu faço o brigadeiro. Então, se eu tiver só o leite condensado e não tiver o chocolate, eu não vou conseguir fazer. E se eu tiver só o chocolate e não tiver o leite condensado, eu não vou conseguir fazer. Então, o E é um pouco essa operação. Ele só é verdade se as duas condições forem verdade. E aí o OR, ele é o nosso OU lógico, que diferente do E, ele é verdade se uma das condições for verdade. E ele só é falso quando as duas condições são falsas. Por exemplo, na frase, se eu falar, se tiver frio ou chovendo, eu vou pegar um casaco. Então, no caso de tiver só frio, eu vou pegar o casaco, mesmo se não tiver chovendo. Se não tiver frio, mas estiver chovendo, eu vou pegar o casaco também para me proteger. A única situação que eu não vou pegar o casaco é se não tiver frio e não tiver chovendo. Por exemplo, se tiver sol, aí as duas condições são falsas e o ou vai ser falso, e aí nesse caso eu não pegaria o casaco. Então, isso é um pouquinho confuso. A gente vai dar uma olhada na prática também agora para ver um pouco como funciona. Voltando aqui pro nosso REPL, vamos entender, eu vou limpar aqui a tela, vamos entender um pouco como funciona o AND. Como eu disse, se eu colocar um true and true, ele vai me retornar true. True and false vai me retornar false, porque uma condição é verdadeira, mas a outra condição é falsa. Então, no E, no AND, isso vai dar falso. Agora, olhando o OR, se eu colocar um true or true, vai dar verdade, porque verdade ou verdade é verdade. E agora, se eu colocar true or false, ele vai dar true também, que essa é a principal diferença. Que nesse caso, no OR, só uma das condições tem que ser verdade. Aí agora vamos dar uma olhada um pouquinho, não só com os valores, mas com operações. Vamos pensar aqui, se eu colocar 5 mais 4, or 5 menos 4. O que vocês acham que vai dar aqui? Vamos, antes de rodar o comando, pensar. Essa condição aqui é verdadeira e essa condição aqui é falsa. Então, isso aqui vai dar verdadeiro, porque eu estou usando o OR. Mas se eu usar o AND, aí vai dar falso, porque uma das condições é falsa. Então, agora, talvez não faça tanto sentido para que a gente usa essas operações, para que existem esses valores booleanos, enfim. Mas na próxima aula isso vai ficar bem claro para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês assistam a próxima aula, que a gente vai explicar os casos de uso dessas operações booleanas, dessas condições, porque é uma ferramenta muito poderosa. E por hoje é isso, pessoal. Hoje a aula acabou sendo um pouquinho mais teórica, não foi assim tão prática, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima aula.